E aí as pessoas perguntam, mas por que acontece lá e não Não acontece acontece em aqui em outros São lugares. Paulo, por exemplo? Sei lá, se coloca como um cara que tem que fazer um experimento. Você tem que pegar sei lá. Vamos lá. CGT, seja lá quem for que esteja fazendo isso, ok? Não vamos dar rótulo. Você tem que fazer uma pesquisa com aqueles seres que estão ali. Você vai num lugar super populoso ou você vai num lugar no meio do nada onde você pode pegar um peão que tá no meio do mato andando sozinho pra catar planta? Sim, questão Mas de aí, lógica. cara, ó, várias vezes aqui, ó. Entendeu? Só pra avisar o pessoal, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui eu não pra sei. galera, tá? Você não acha que é muita pretensão do ser humano pensar que uma raça que supostamente é mais evoluída, porque se ela viajou até aqui, ela vai agir da mesma forma que o ser humano? Eu acho que o princípio Por que básico... a gente usa a nossa Mas- régua pra medir? Não, mas acho que o princípio básico sim, acho que acho que a lógica acaba sendo lógica em qualquer lugar. Você vai se expor ou você vai num lugar onde tem menos gente pra te contra-atacar? Depende, cara. Se você viajou eu não e preciso, eu sou um cara... eu sou um ser humano. Não, eu sou, por exemplo, eu sou um ser humano. Quer ver? Mas Vamos pegar o próprio ser humano. os animais, pega os animais. Não, Eles mas pega o ser vão onde tá humano, um ó. monte de animal ou eles vão isolar? Não, mas olha o ser humano. Quando ele saiu lá os portugueses, eles não tiveram, cara, pudor nenhum não, cara. Desceram a lenha, cara. Tinha poder de arma. Eles tinham poder de fogo, de cara, números que o índio não tinha. Desceram a lenha, cara. Então, Eles mas não- aí você eles não chegou chegaram. armado. Você chegou... Mas aí esses caras aí não mas- vêm? não- Esses caras aí, ó. Não sei, a gente foi armado pra Lua? Não sei, ué. Não, mas Quantos eles... ta- quantos- Então, quantos teoricamente canhões não. quantos né? canhões a gente levou pra Lua? Um cientista, por exemplo, que vai Não, mas fazer pra Lua uma a gente exploração foi. em Pra Lua a Marte. gente mandou um cientista uma só, pessoa né? que vai fazer uma exploração em coisas Marte. diferentes. Ele não Uma vai coisa armado. uma coisa é você levar uma equipe de Né? Ele é colonizador. cientista. Eu acho que são momentos diferentes. Portugal vindo pro Brasil. A gente tava levando um bando de colonizador, trazendo um monte de bandido. A gente veio aqui pra sugar o país. A gente não veio nem colonizar. A gente veio sugar o que tinha aqui. O que o Mas português e vai se eles fazer. aqui sugar também? Não sei. Então, esse é o IC. O IC é complicado. Não, mas aí o IC Mas, cabe assim, em todo lugar, Não, né? mas tudo que a gente... Por que eles vão vir aqui fazer pesquisa? Porque o que a gente faz nos outros países? A gente vai colonizar a Lua, A pesquisar. gente vai Aí- pra Marte, o a gente primeiro manda a passo- sonda Mas pra quê? aí- Pra o O pesquisar. primeiro passo é Usando sempre... a régua. Não, mas É. então... Mas, Eu vou explicar qual que é o meu ceticismo em cima de tudo isso. mas eu acho que cara. assim, ó, É a isso é o gente básico. usar a gente não pode usar a gente. Mas a gente só tem a gente como referência, esse é o ponto. Mas não pode. Mas, então a gente não pode nem conversar sobre o assunto. Vamos encerrar o podcast. Não, a gente pode Entendeu? conversar, mas é que... Porque a gente pensa assim, a gente só pode fazer a nossa O régua. universo tem, vamos supor, milhares de civilizações. Ok, bilhões. que seja. E todas elas vão agir igual o ser humano, cara. Não sei. A gente só tem uma régua pra gente usar como medida. Nesse ponto, É. a gente só tem uma régua. Que é a nossa. Pra fazer qualquer coisa A no gente universo. procura a vida, assim. A gente Sim, usa os parâmetros que a gente conhece. A E exobiologia, né? Exatamente, ela mas a procura. gente só pode procurar os parâmetros com base no nosso. A gente procura vida baseada em carbono, a gente não procura vida baseada em outras coisas, porque a gente só conhece vida baseada em carbono. Pode ser que exista vida baseada em um monte de coisa. A gente procura de outras formas. Mas aí pra vida tem uma explicação de porquê do carbono. Não, ok, mas a gente procura. Porque mas o carbono é um conecta conecta mais, elemento que ele faz cadeias Sim. muito fortes. Aí só existe um outro elemento agora- na tabela periódica, que é o silício. Agora Sim, vamos que ele é semelhante. agora vamos pensar um pouquinho. É uma lógica. Existe uma lógica para se escolher o carbono. Agora vamos pensar logicamente. É só pensar um pouquinho assim, o básico. Quando você vai para um lugar que você não conhece, ou você vai investigar, você vai investigar. Você está mandando. Deve ser custoso para qualquer civilização, seja lá que for, sair de um lugar e para outro. Sim. Mas aí, então- Deve haver um custo. nessa não sua digo financeiro, visão- ó, não estou nem falando de finanças. É um custo energético, um custo de recursos, um custo Da própria vida desses da seres, própria porque vida, é um risco. imagina o É tanto um- de tempo que eles viajaram pra cá. Exatamente. E de conhecimento deles. Aham. Então, assim, há de se pensar que o cara, sei lá, vamos imaginar que eles querem um dia invadir a gente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir o que tem lá. Então eu mando uma equipe pequena de 2, 3, meia dúzia de carinha meu e vamos ver o que tem ali. Então, eu já tive essa conversa com o Edson. Entendeu? aliás, Assim, eu né, acho que mas é a nossa régua. Mas não tem outra régua. Não, mas tem outro então, ponto. mas nessa sua visão, então você acha que eles não seriam seres opressores? Talvez sejam, mas talvez a primeira leva não. Tudo isso são E hipóteses. tem- Tudo ó, isso cê são quer ver- conjecturas. Você quer ver um exemplo, uma coisa que me tira do sério? É aquele filme Sinais. Sim. A desgraça do alienígena sai do fim do mundo para chegar num planeta cuja a superfície é 70% de água e o maldito é alérgico à água.
É, muito burro. Entendeu? Não. Então, assim, faltou a equipe de investigação vir primeiro. Uma vez eu estava conversando com o Edson exatamente sobre essa coisa dos experimentos. Por isso até que eu perguntei o tanto de tempo que eles estão fazendo. São 46 anos. né? No caso da Operação Prato, sim, naquela região, né? E assim, tudo indica que ali é um viés bem agressivo. Sim. Né? É diferente, por exemplo, de outras partes do Brasil ou do mundo também, que às vezes eles não têm um viés tão agressivo, né? Então, terminar meu ponto aqui. Sim. É que esse tempo todo, por exemplo, vamos pegar um pesquisador de informática que veio lá da década de 70 e está pesquisando até hoje. E olha o tanto que mudou a pesquisa e o modus operandi do pesquisador de informática. E olha só, inteligência artificial e deepfake, tanta coisa que evoluiu. A impressão que eu tenho sempre, quando a gente fala de pesquisas de alienígenas vindo para a cadeia de tempos memoriais, como eu diria os Cavaleiros do Zodíaco, é que tipo, caramba, eles estão há décadas fazendo a mesma coisa. Parece que não tem uma evolução de pesquisa. E se a pesquisa for genética? E se Um o acompanhamento tempo genético? e espaço... Mas mesmo o modus operandi, eu acho que mudaria. A gente não faz isso há quantos Viu? anos com as tartarugas? Mas, por exemplo, a Há meta de... 20, 30 anos que a gente tá lá colocando uma argolinha na tartaruga, vendo a tartaruga ir, vendo a tartaruga vir. Mas você concorda comigo que entre o ser humano e uma tartaruga, o ser humano tem muitas possibilidades de pesquisa, né? Não precisa ficar no básico durante 40 anos. Mas aí você tá se colocando no topo da cadeia alimentar. Você pode ser a tartaruga pra ele. Ah, não sei, cara. Não sei. Você tá se superestimando. Você pode ser só mais uma tartaruga. Então, Mas aí eu acho que o ser humano superestima na hora que ele fala o seguinte: não, cara, porque se a gente fosse lá, a gente ia fazer desse jeito. Não, é que eu falei, a gente só Então tem uma régua. não dá pra gente saber não dá ter pra eu um... pensar com a cabeça do outro. Porque assim, a questão acha que de ia ser tempo e melhor? espaço é diferente pros caras. Você Pode acha que ia ser né? melhor? Você acha que ia Diferente. ser melhor pra ufologia? Se esses caras já chegassem rasgando aqui, cara. Não, a ufologia ia acabar, né? Não, pra acabou, ufologia, né? Pra ufologia, Não, pra o que eu- ufologia Aí ia ser ter ruim, uma né? ufologia bélica pra vamos se lá, defender, eu né? tô falando, Com certeza. Porque é sempre assim. Lembrando, hein, pessoal, tô fazendo o papel do advogado do diabo. Mas é aqui. legal isso. É sempre Acontece. lá no meio da Amazônia. É sempre longe pra caramba. Mas é justamente Não, isso mas que eu tô tem falando. casos em Se o cidade cara- também. Não, tudo bem, né? mas eu Tem- falo assim. Você teve um avistamento Tem. absurdo. Não, Tem, em você São fotografou. Bernardo aqui. Então, mas por que eles não entram em pleno rasgando dia? em cima da Avenida Paulista, cara? Tipo assim, cara, vamos pegar. Vamos nos apresentar de uma vez por todas. Ó, nós vamos apresentar, nós vamos mostrar o nosso. Porque, por exemplo, pode ser nessa história aí, né, e tal. Cara, vamos chegar lá mostrando que nós somos poderosos. Então, olha assim, passa pela terra à noite, vai ver aquelas manchas ali e fala: ali deve ter muita gente. Então, vamos fazer o seguinte, cara. A gente entra rasgando ali e dá uma detonada num pedaço daquele. Eu tô querendo saber o seguinte: não ia ser melhor para a ufologia? Não tô falando pro ser humano, não. Sim, Ser humano sim. ia ser terrível. Mas pra ufologia, se uma nave dessa, cara, entra ali pela Avenida Paulista, entendeu? Bombardeando, sem dó, a Avenida Paulista inteira, de fora a fora. Assim, você quer ser pra ufologia ou Não, pra ufologia. Ah, Eu tô falando pra ufologia. A ufologia ia ser ótimo. Fala, tá aí, ó, tudo que a gente falou tá aí. Tá aí, ó. Tá, os Entendeu? caras agressivos e Fica tal. lá. Porque o foda é o seguinte, é sempre lá no meio do mato, é sempre não sei aonde, é sempre lá Sacane, Porque o que a gente percebe, né? Em São Bernardo, meu avistamento de São Bernardo, quando eu tava na Mercedes, eu tive um avistamento que foi parecido com. Que a situação foi quase igual a essa. Eu tinha meus 18 anos, eu trabalhava na Mercedes-Benz ali na saída da Anchieta ali, em São Bernardo. E eu era estagiário, então sabadão, né? Quem vai trabalhar sábado no data center? O estagiário. Era eu e mais uma meia dúzia de pessoas que trabalhavam lá. Estacionei o carro, era quase 8 horas da manhã. Eu estacionei o carro, indo pra entrada do CPD, eu olhei pro céu, sem brincadeira, cara, tinha um objeto, ele era cilíndrico, não é cilíndrico, meio oval achatado. Era cinza, mais ou menos da cor do seu iPad, e ele claramente girava no próprio eixo. Era possível, assim, tava, sei lá, uns 50 metros de altura, não mais do que isso, tava muito próximo. E ele claramente girava no próprio eixo. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Entrei correndo pro CPD, falei, pessoal, vocês sempre me zoaram, vocês sempre falaram que eu sou maluco, vamos ali fora que hoje vocês vão ver. Veio todo mundo comigo, a meia dúzia que trabalhava no sábado. Todo mundo assim, ó. E o negócio lá girando. Eu falei, vocês acreditam no que eu falo agora? O cara, mas isso pode ser um balão. Mas ele mal terminou a frase, o negócio começou a rodar mais rápido e fez assim, ó. Deu uma meia descidinha e subiu. E desapareceu. Que ano que era? Ah, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 45, 35 anos atrás. Não, 35, 20 Anos poucos. 90. Anos 90. Anos 90. Anos 90. Em cima da Mercedes-Benz, um dia de sol, sem nuvem nenhuma.
Assim, então, para aquela galera que tava ali, acabou a piada. Porque assim, eles viram um objeto que tava a 50 metros de distância deles, no máximo, que simplesmente acelerou, ele fez assim, ó. Ele deu uma meia descidinha, como se estivesse pegando um impulsinho assim, tipo Goku pra decolar, Sim, sim, dá aquela sim. agachadinha assim, e subiu em linha reta e desapareceu. Todo mundo ficou parado, voltou todo mundo em silêncio pro trabalho, ninguém mais falou. Sabe quando assim, tipo, o dia, tipo assim, tá todo mundo assim, e agora o que a gente faz? E nunca mais te zoaram. E nunca mais me zoaram. Então assim, naquele dia foi a minha Avenida Paulista. Entendi. Ele se apresentou e foi isso que aconteceu. Mas entendeu? assim, você viu o objeto, mas até ele ser um alienígena, tem um... Vamos lá, é por isso que é um Não, objeto então, isso voador a gente não tem não como identificado. afirmar. Exatamente, Mas agora assim, você conhece algum objeto que consegue ficar parado no ar? Vamos pensar em tecnologia terrestre. Década de 90. Década de 90. Um objeto, Foi até por isso que eu perguntei a década. É. um objeto no formato, vamos dizer assim, discórdia mais gordinho, assim, que consegue ficar parado, não tinha som, não tinha nada, uns 50 metros de altura. Eu acho, cara, assim, se for falar de tamanho, mais ou menos o tamanho dessa sala. Não maior do que isso. Furgão, assim. Não maior do que isso. Girando no próprio eixo. E você dava pra ver que ele girava no próprio eixo. Porque ele não era a perfeito cinza. Então dava pra notar ele girando. Sim. E a velocidade que ele subiu, cara, assim, foi de 0 a 400, 500 instantaneamente. Não teve aceleração. Aham. Ele fez assim, ó. Ele simplesmente subiu. Do nada. Assim, alguém aqui conhece algum objeto que acelera instantaneamente sem ter aceleração pra cima? Sem foguete, sem hélice. Então, assim, eu não conheço essa tecnologia. Então, assim, na minha concepção, a única coisa que conseguiria fazer aquilo é uma tecnologia de fora da Terra. Eu não conheço a tecnologia. Se o Sacani conhecer alguma, você conhecer alguma, alguém conhecer alguma, me conta pra eu ficar mais tranquilo. Isso me Mas, lembrou... entendeu? Assim, eu vi aquele dia, foi a minha Avenida Paulista. Porque eu consegui calar a boca de todo mundo ali dentro. Você sabe que tem, né, ainda o escritório lá que investiga objetos voadores não identificados, que foi criado dentro do Pentágono, que era presidido pelo Sam Kirkpatrick, que agora não é mais. Agora não é mais, mudou, ele né? saiu. É. E agora ele tá dando um monte de entrevista, tá falando um monte de coisa, falando que aquilo lá tudo era instrumento militar secreto, experimentos que estavam sendo feitos com armamentos e tal. Eu acho que muitos podem ser. Muitos Muitos- acreditam. Eu acho que e muitos aí, podem ser. e ele Concordo. falou numa entrevista de uma universidade em Singapura que está fazendo justamente drones esféricos. E eu fiquei curioso, eu falei, nossa, então esse negócio do OVNI esfera realmente tem uma explicação mundana de repente. Eu fui lá no site da universidade e tem vários protótipos de OVNIs esféricos. E ele falou, esses aqui, na matéria que eu estava lendo, esses são os comerciais. Os que são militares, a gente nem sabe. Nem sabe o que faz. Nem sabe o que Nem faz. sabe o que tem. Né? E o Sam Kirkpatrick falou, então, a criação desse escritório nunca foi para procurar vida fora da Terra. A Foi pra intenção pesquisar, né? Para pesquisar, porque os Estados Unidos é um país visado, primeiro mundo, É por bélico, isso que eu aquela falo, coisa toda. eu acho que assim, as pessoas não se dão conta, né? Mas a ufologia é a base, eu acho que devia ser a matéria principal de qualquer força aérea, né? É investigar os objetos voadores não identificados em cima do espaço aéreo daquele país. Tanto é que se fala Se- o AP se- hoje, Se né? Se as forças aéreas não tem um ufólogo lá dentro, e leia-se, ufólogo não pesquisa ET. Eu acho que para alguns casos a origem extraterrestre é uma das hipóteses, talvez às vezes até a mais plausível, por mais bizarro que isso pareça. Mas o ufólogo, ele não pesquisa extraterrestre, ele pesquisa objetos voadores. É o perfil da não MUFON, identificados. por exemplo. A MUFON ela tem muito isso de pesquisar objetos voadores não identificados. A alienígena está lá no último categoria. lá. Porque aí já seria você identificar uma Aí procedência. não é mais OVNI, que aí, né? Exato. Que isso aí acabou de ser, não é OVNI. Então, assim, o que a ufologia séria estuda atualmente? É o OVNI. É o objeto. Não extraterrestre, e da alienígena, forma mais nada científica disso. possível. Né? Porque isso aí já a gente estaria caminhando por uma conjectura, né? Uma hipótese. Então, o que pode ser o OVNI? Pode ser alguma coisa alienígena? Pode. Mas também pode ser um drone espião? Também pode. Pode ser um fenômeno atmosférico ou astronômico desconhecido? Também pode. Então, é isso que a gente tem que separar, né? Da ufologia Aí que é o séria ponto. dos malucos, né? Porque Aí tem que é o os ponto. malucos que falam que não é ET. Agora, tem algumas coisas que realmente não dá para explicar. Por exemplo, que nem a gente tá falando de casos agressivos, né? Esse caso aqui, acho que vocês conhecem, do Michalak, né? Que aconteceu no Canadá, né? Que ele sofreu uma queimadura na barriga, né? Isso aí em 1967 e tal. Aqui, ó. Ele Vou chegou mostrar ali. próximo, ele viu Dá um zoom aqui, ó. ele viu 2 discos voadores e tal, e
e sofreu essa queimadura, né? Estranha, em forma de grade na barriga. É um caso bem clássico que aconteceu em Falcon Lake, lá no Canadá, em 67. Tem, por exemplo, outros pessoal casos aqui, agressivos. antes de você falar, teve um cara aqui que até mandou beleza. Que ele comentou o seguinte aqui, ó. Quer ver só? Só para não perder aqui. Isso aqui, ó. O caso do Vilas Boas, por exemplo. Fala um pouquinho dele. Então, o caso Vilas Boas também é um caso agressivo, vamos dizer assim, porque ele chegou assim, ele conta, né? Que teria tido relação sexual com uma suposta tripulante. E quando ele voltou, que ele foi analisado pelos médicos, né, pelos pesquisadores da época, ele tinha radiação no corpo. Né? Ficou com algumas feridas, algumas coisas que os médicos detectaram radiação no corpo. Né? Esse outro caso aqui também, que aí já é um caso americano, chamado Cash Landrum, né? Porque é o sobrenome das testemunhas, Vicky Landrum, Beth Cash e Colby Landrum, né, que é o menino. Eles viram um objeto em forma de cone, tinha alguns helicópteros negros em volta, que eram helicópteros americanos mesmo. Sim. Então ele não sabe se estavam escoltando um objeto voador não identificado ou se era, de repente, alguma coisa já feita através de engenharia reversa. A verdade é que elas ficando expostas à luz do objeto, que inclusive diz que esquentou, elas sofreram queimaduras, né, que depois se transformaram em câncer. Caiu o cabelo, né, houve feridas ali. Elas tentaram processar o governo norte-americano, já que existia na cena os helicópteros que eram militares americanos, só que elas não conseguiram ganhar o processo porque o governo norte-americano não reconhecia o OVNI, vamos dizer assim. Então, só pegando um gancho, nesse o governo não reconhece o OVNI, a gente tem os documentos do Quarto Comar, né? Da Operação Prato. Todos os documentos oficiais. Tudo muito bonitinho. A gente um dia tentou pedir para a Força Aérea a posse dos documentos. A gente conseguiu os originais, não são cópias. São os originais. A gente pode ficar com eles pra gente, pra fazer pesquisa, um livro, fazer um livro, alguma coisa? Repesquisar o caso. A Força Aérea falou assim, não, a gente não pode te dar essa autorização porque esses documentos não existem. A gente não reconhece, esses documentos. Isso em 2013, responderam pra mim. Você tá com eles aqui, não tá? Mas a gente tá com o documento. Sumiram os documentos? Não, então? A gente tá com os originais. A gente falou assim, a gente tem esses documentos originais com a gente. A gente falou pra ele, tá aqui, ó. Mas eles não podiam reconhecer. Eu trouxe uma pasta aqui, ó. Só pra você ter uma noção, ó. Da época. Dá pra perceber. Da época. Dá pra ver. Pergaminho. Da época mesmo. E aí, olha aí, ó. Aí, é da Força Aérea. É Silane, né? E aí tem... Esse aqui é um caso de pouso. Pouso? Pouso. Com avistamento de seres, ó. Aqui é o desenho que a testemunha fez, mas tem as fotos. Aqui a foto Vou mostrar aqui pra galera. Da marca de pouso, ó. Aí, ó, Cris. Olha só, marca de pouso. Eu tenho até medo de pegar. Cara, esses documentos são documentos da Força Aérea, ó, o confidencial lá em cima. E são os originais. Isso aqui são os originais. E é o clássico, né? Com capacetinho de vidro. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.